Meus amigos, eu vim contar para vocês uma coisa. Eu caí numa pegadinha de 1º de abril. Ontem recebi a notícia lá de que o Toffoli tinha reabilitado os direitos políticos. E eu acreditei, eu caí, eu fui moleque. Mas tem um motivo para isso tudo. Porque é isso que vai acontecer no futuro, tá bom? No futuro, o Bolsonaro vai ser reabilitado a concorrer de alguma maneira se o Lula continuar a perder popularidade e não tiver um nêmesis para enfrentar na próxima eleição. O Lula precisa do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro precisava do Lula. Vocês devem se lembrar de que quando o Lula foi solto, os bolsonaristas e o Bananinha principalmente, o Eduardo Bolsonaro, eles comemoraram. Eles comemoraram porque disseram: isso vai juntar a direita de novo, isso vai unir as nossas fileiras para que possamos derrotar o PT. Vai haver um inimigo comum. O diabo encarnado na figura do Lula levará o Bolsonaro à vitória. E era um plano bom. Vocês precisam entender que o plano era bom, porque realmente o Bolsonaro e sua turma monopolizaram toda a direita com esse discurso e essa narrativa, achacaram as pessoas, mobilizaram o próprio campo com esse discurso. E se o Bolsonaro não tivesse desagradado tanto uma parcela que não chega a 3 milhões de pessoas, o que é pouco se você for pensar em termos de mudança eleitoral, assim, numa majoritária, num país de 200 milhões de pessoas, ele teria ganho, teria dado certo. O que eu estou querendo falar nesse vídeo então, pessoal? Que o Lula precisa do mesmo tipo de inimigo que o Bolsonaro precisava. Porque essa é a dinâmica do bolsopetismo. Vou explicar a vocês como que funciona essa dinâmica. Eles, de todas as formas, precisam de um inimigo maligno e inaceitável, de preferência um que tenha feitos malignos e inaceitáveis, para tornar os feitos malignos e inaceitáveis do seu campo menos repulsivos, menos detestáveis. Eu não sei se eu estou me fazendo entender direito aqui, mas eu vou explicar a vocês. Lula é um bandido que fez o mensalão, que fez o petrolão e mais outros escândalos de corrupção no governo do PT. Foi responsável pelos escândalos das empreiteiras e etc. Mas aí, para que esses escândalos do Lula sejam minimizados, eles precisam colocá-lo diante de um demônio genocida, que é o Bolsonaro. A mesma coisa acontece do lado dos bolsonaristas. Teve escândalo de propina em ouro no MEC, escândalo de Covaxin, teve problema de rachadinha e tudo mais. Só que aí, para minorar esses escândalos, eles colocam diante do Lula, que é o cara que apoia a ditadura de Cuba, que é o verdadeiro Satanás. O que falta vocês entenderem aqui é que os dois são simplesmente servos do diabo. Os dois são servos do capiroto, cada um à sua maneira. O Lula, ele já está com a turma que quer colocar deseducação sexual na escola mesmo, que quer esculhambar, que quer sacanear. Esse aí é o Lula, beleza. E o Bolsonaro, o que faz? O Bolsonaro, ele é simplesmente um sujeito que pega as igrejas e transforma em palanque para corrupto. É um sujeito que está ali corrompendo o cristianismo da maneira mais vil possível. Ou seja, outro servo do diabo também. Os dois, em duas frentes, formam a estratégia das tesouras. É claro, a estratégia das tesouras do Cramunhão. É isso que está acontecendo no Brasil. E aí você fica sendo enganado por esses caras. E o pior de tudo, eu vou explicar, é o seguinte: você fica sendo enganado por influenciador picareta que só quer saber de ganhar dinheiro às custas de te enganar, tá me entendendo? O que esses influenciadores fazem, esses que ficam tentando te convencer que Bolsonaro ou Lula são ideias boas? Eles vêm e pintam um lado como se fosse tão terrível a ponto de fazer com que o outro lado pareça melhor. Vamos dar o exemplo dos bolsonaristas. Vem um Gordonoide, um Kim Paim, eles nunca negam que o Bolsonaro tenha erros. Eles adoram falar, inclusive, o Bolsonaro teve seus erros, mas o Lula é o capeta. E aí,
vem a turma do lado do PT e faz a mesma coisa. E você fica preso nessa dicotomia, igual um idiota. Ora acreditando que um é o capeta, ora acreditando que o outro é o capeta, enquanto a sua vida é uma merda. E esse eu acho que é o ponto mais importante desse vídeo. Por que você perde tempo? Por que você se importa com o fato de o Lula ou o Bolsonaro serem os mais malignos? Por que você liga para isso? Por que você passa o seu dia pesquisando notícia para ir atrás de brigar com seu amiguinho gado ou seu amiguinho petista na internet? Por que você insiste em se alinhar com um dos lados, sendo que você não está ganhando nada com isso? O influencer que fica aí te engrupindo e ganhando dinheiro, ele sim, ele está ganhando. Está ganhando alguma coisa com os AdSenses dele. O político está ganhando alguma coisa, sem dúvida. Mas você não ganha nada, parceiro. Esse é o grande problema dessa história toda. E é uma coisa que eu demorei muito a enxergar, sabe por quê? Porque eu coordeno um movimento político. Então, para mim, faz sentido estar a par do que os dois lados estão falando. Para mim, faz sentido colocar numa balança os atos de Lula e de Bolsonaro e ver tudo de errado que eles fizeram, responder às pessoas, blá, blá, blá. Para mim, faz sentido, que é o meu trabalho. Trabalho voluntário que eu faço, mas mesmo assim é um trabalho, tá entendendo? Mas você, por que você se importa com esses vagabundos, sendo que sua vida vai continuar uma merda? Não importa qual dos dois esteja na presidência. Por que você se importa com ficar brigando com a gente da sua família por causa de Lula, sendo que sua vida vai continuar um lixo? Você vai continuar ferrado, ferrado de grana, ferrado de tudo, vai continuar maluco, vai ficar se bitolando por causa de política para não ganhar nada? Isso aí para mim é o ápice da estupidez, entendeu? É o ápice total da estupidez. Você ficar seguindo um influencerzinho que vai só te enganar a troco de nada. E é aquela coisa, eu também me encaixo nisso, afinal eu quero o dinheiro do AdSense que você vai me dar para assistir esse vídeo. Só que ao invés de estar aqui tentando te colocar do lado de político A ou B, tentando te engrupir, eu prefiro abrir os seus olhos para a realidade, acordar você dessa matrix em que você está preso e falar que ao invés de ficar brigando por causa de Lula e Bolsonaro, você devia estar procurando outras fontes de renda, você devia estar treinando, ou se você gosta de política, você devia estar procurando o que no seu município precisa ser modificado. Você devia estar procurando o que você pode fazer de fato na política, porque ficar defendendo um Lula ou um Bolsonaro, que são gigantescos, em rede social, não serve para nada, não te serve de absolutamente nada e não serve politicamente. Se você quer atuar politicamente, nas redes e etc., vá defender pautas que são interessantes realmente. Vá denunciar a ideologia de gênero nas escolas, os roubos e etc. Mas para denunciar esse tipo de coisa, você não precisa estar alinhado com nenhum desses bandidos. Quem precisa estar alinhado com esses bandidos, quem precisa estar alinhado à agremiação política, é quem tem interesse político, tá bom? Se você não tem interesse político, não rasgue seu tempo fora, não perca seu tempo defendendo político que não tá nem aí para você, beleza? Esse foi o meu recado, espero que vocês tenham entendido. O pessoal que segue o canal é só QI alto, né? É óbvio que entenderam.